Olá, pessoal, boa noite. Então, a atividade dessa semana vai contemplar algumas questões sobre o Going to Future, tá? E aqui nessa ficha eu coloquei uma explicação breve, alguns exemplos, para vocês terem, né, esse contato, essa explicação. Então vamos lá, o significado de uso de Going to Future, gente, entendendo que até então nós vimos lá no primeiro bimestre, futuro com will. E aqui nós temos o futuro com going to, que é um futuro diferente porque trata de um contexto em que já existe algo planejado ou alguma evidência para que esse futuro venha a se realizar, para que esse futuro se concretize, tá? Então, com base nesse significado de uso, que eu comento um pouquinho aqui nesse item, significado de uso, tá? Temos aqui alguns exemplos. Primeiro, he is going to study everything. He needs to succeed that public test. Então vejam a tradução, ele vai estudar tudo, ele precisa passar naquele teste público. Vejam que a tradução is going to study, vai estudar. Eu deixei em negrito para a gente poder depois detalhar aqui embaixo, ó. Vai is going to estudar, study. Vejam que nós temos aqui. Study apenas para a indicação desse verbo principal, desse significado de estudar, tá bom? E aí eu apontei aqui a evidência, ó. Qual é a evidência de que ele vai estudar tudo? A necessidade mesmo, né, de conseguir esse emprego por via concurso público. Segundo exemplo, it's going to rain. Olha lá em negrito, it's going to rain, vai chover. Por quê, gente? Justamente para estabelecermos aqui a correspondência. Vai, is going to, chover, rain. Qual que é a evidência, gente? A própria característica do céu. Se o céu está carregado, it's going to rain. Terceiro exemplo, our friends are going to be here at 7 p.m. Em negrito novamente para a gente fixar bem essa questão. Vão, are going to, estar é o be, né, gente? Evidência disso é que nós fizemos um agendamento. É claro que eu estou propondo aqui um contexto, né, gente? Lógico. Quarto exemplo, I am going to have lunch with all the staff. Staff, o pessoal do trabalho, gente. Se se trata de um expediente, nós temos a previsão de que isso vai acontecer, né? Portanto, dentro disso, eu fechei aqui esses 4 exemplos. E daí nós podemos então determinar o seguinte, vamos lá. Sempre nós temos a expressão desse tempo verbal going to future por meio de qual estrutura, gente? Sempre por meio dessa expressão auxiliar, né? Que se dá pelo uso do be no presente simples, am, are ou is, mais o going to, que é uma estrutura fixa, gente. Tudo bem? E depois o verbo principal sempre aparece nessa forma de infinitivo sem to, ó. Forma de infinitivo sem to do próprio verbo principal da frase considerada, né? E aí, vocês vão perceber também depois pelos exercícios que eu vou enviar para vocês pelo Google Sala de Aula, pelo Google Classroom, que nós temos esse entendimento, ó. O próprio verbo ir dessa estrutura se dá no going to junto com am, are ou is. Então, olha lá, ó, I am going to, eu vou. You are going to, você vai. He is going to, ele vai. She is going to, ela vai. It is going to, ele ou ela vai. We are going to, nós vamos. You are going to, vocês vão. They are going to, eles ou elas vão. Claro que vocês podem usar aqui, gente, todas as contrações possíveis para am, are e is, tanto em forma afirmativa quanto em forma negativa, tá? Atentar para a tradução, né? Caso vocês usem o futuro do presente do modo indicativo, tomem cuidado, porque essa correspondência se dá com will e não com going to. E aí uma outra observação que eu fiz também, gente, tá justamente relacionada à questão, ó. O gonna, que é o mesmo que going to, uso informal do inglês, tá bom? E o going to go, que deve ser evitado, porque o going já embute significado de go. Depois eu vou colocar também um exemplo de atividade para trabalhar um pouquinho disso lá nas atividades do Google Classroom. Tudo bem, gente? Muito obrigada, até a próxima. Tchau, tchau.